Hello, good morning, you guys. How are you doing? E aí, todo mundo bem? Todo mundo em casa? Todo mundo com saúde, com segurança? Eu espero que sim. Certo? Vocês estão prontos para a aula de hoje? Ainda não? Já tomaram café? Se não tomou café, toma café, que ajuda a crescer, né? Mente, ajuda a aprender melhor. Se precisar, pega um copo de água, um copo de suco, um copo de leite. Tá deitado? Não tem problema. Pode fazer a aula deitado. Tá de pijama? Também não tem problema. Tá descabelado? Também não tem problema não. Tá bom? O mais importante é que você tenha aí o seu livro, um lápis e uma borracha para fazer as anotações da aula. Pessoal, vocês estão conseguindo enviar os exercícios lá para mim na plataforma? Plataforma da escola, hein, gente? Pelo amor de Deus! Espero que sim. Let's go to our class for today. Hoje nós vamos falar sobre past continuous. Não sei se você já entendeu, criatura de Jesus. Mas quando a gente fala past, é passado, tá? Não é aquela criança levada, não. Past. Não, past em inglês significa passado. Passado contínuo. Antes da gente entrar na aula, deixa eu falar com vocês. Quando a gente fala simple present, simple past, past continuous, a gente está falando sobre tempos verbais. Igual a gente tem em português, tem o futuro do presente e o futuro do pretérito. Não tem? Vocês já estudaram isso. Em inglês a gente também tem os tempos verbais. E o past continuous é um tempo verbal, que a gente vai estudar hoje. A gente estudou o Simple Past, que é o passado simples. Hoje a gente vai estudar o Past Continuous, que é o passado contínuo. A gente tem isso em português também, vocês vão entender daqui a pouco. Let's go! Página 346 no livro de vocês. Usamos o Past Continuous para descrever uma ação em desenvolvimento no passado. Usamos o verbo be no passado, que significa que tem a forma de was ou were. Professora, a gente vai usar o be ou vai usar o was e o were? Vamos usar o was e o were, tá? Vamos clarificar isso aí. Para o past continuous, a gente usa o was e o were, que é a forma do be no passado. Was e were. E o verbo principal fica no gerúndio. Quando eu falar gerúndio, você entenda acrescentar ing ao verbo principal. Ai, mas quando que eu vou saber se eu vou usar was ou were? Eu falo. Para as pessoas I, he, she, it, usamos was. Para as pessoas you, we e they, usamos were. E aí, a teacher já vai fazer um adendo já, uma pequena observação. Quando eu falo assim, he e she, as pessoas acham que só pode ser com he e she. Mas se eu tiver o nome de um homem, por exemplo, João, eu vou usar was, porque João é ele. Se eu tiver o nome de uma mulher como Marina, eu vou usar she, eu vou usar was, porque Marina é she, tá? Vocês têm que entender isso, que quando a gente fala he, she, eu estou falando também de nomes de pessoas, ok? Da mesma forma, se eu falar, quando eu falo they e usa were, se a gente tiver dois nomes, é equivalente ao they, ok? Então, usaremos o were. Vamos ver na frase? Vai ficar mais claro na frase. Fica comigo. Não me abandona não, não torce o nariz não. Past Continuous Affirmative Form. Vamos ver a forma afirmativa. Formulinha. Pessoa, person, was ou were. E verbo to be com ing. Verbo to be não, perdão. Verbo principal com ing. Então, a pessoa ou was ou were, que eu já falei para vocês quando é que usa um, quando é que usa outro. E o verbo principal com ing. Vamos ver uma frase em português? Nós estávamos jogando basquete ontem pela manhã. In English, we were playing basketball yesterday in the morning. Então, para que é usado? Para descrever ações em desenvolvimento no passado. Durante a manhã, eles estavam jogando, mas essa amanhã de ontem. Number 2. Mary estava trabalhando em casa semana passada.
Mary was working at home last weekend. Olha aí o nome aparecendo. Mary, eu usei was. Por quê? Porque Mary significa she. Ela é equivalente a um she. É isso que eu quero que vocês entendam, tá ok? Então, afirmativa, pessoa, was ou were, vai depender da pessoa, e o verbo principal com ing. A gente usou o playing e usamos o working. Good? Let's go. Past continuous negative form. Como é que fica a fórmula dele? Pessoa, wasn't or weren't, vai depender da pessoa. Você já conseguiu entender que wasn't é a forma negativa de was? Você já conseguiu entender que weren't é a forma negativa de were? Tá? Então, as pessoas que a gente usa was, as mesmas que a gente usa wasn't. I, he, she, it. E para weren't, you, we e they. É a mesma regrinha. Vamos lá. Nós não estávamos jogando basquete ontem pela manhã. We weren't playing basketball yesterday in the morning. Number 2, Mary não estava trabalhando em casa semana passada. Mary wasn't working at home last weekend. Já vimos a afirmativa, já vimos negativa. Nos falta ver a forma de pergunta. Passa o was e o were para frente. Como é que é a fórmula? Was ou were, dependendo da pessoa. E o verbo principal com ing. Número 1, number 1. Vocês estavam jogando basquete ontem? Were you playing basketball yesterday? Number 2. Mary estava trabalhando em casa semana passada? Was Mary working at home last week? E aí eu coloquei mais uma que é a 3 para vocês verem quando tem what, where. Number 3. O que a professora estava explicando na aula passada? Esse é o aluno perdido. O que? E aí quando a gente tem um what ou um where, que é onde, what é o que, where é onde. A gente precisa colocar ele no começo da frase, tá? What, aí sim a gente vai para a frase was e pessoa. What was the teacher explaining last class? Que aí você vai olhar e falar, teacher, mas não tá começando com was. É por causa do what, querido, tá? Então fiquem atentos a isso. Se perguntar o que você estava fazendo, onde você estava fazendo alguma coisa, vai ser o what primeiro, depois continua a frase no formato tradicional. Where primeiro e depois continua a frase no formato tradicional. Ok, Brasil! Vocês conseguiram entender? Se não conseguiu entender, dá um pause no vídeo, volta de novo. E com o livro do lado, né? Para fazer as devidas anotações. So, agora a gente vai responder as perguntas. Respondendo perguntas no past continuous. Number 1. What were the kids watching? Mais uma com what, ó. O que as crianças estavam assistindo? Vou responder o quê? The kids were watching cartoons. As crianças estavam assistindo desenhos. Was Carlos sleeping during the history class? Esse é o aluno perdido. Carlos estava dormindo durante a aula de história? Yes, he was. Sim, ele estava. No, he wasn't. Não, ele não estava. Eu vou já para as respostas curtas. Como é que a gente responde objetivamente? Se a resposta for pergunta tipo sim ou não. Número 1. Were you waiting for me? Você estava me esperando? Yes, I was. Sim, eu estava. No, I wasn't. Só isso. Teacher, mas por que a pergunta é com were you e a resposta foi com yes, I was? Porque são duas pessoas conversando. Você estava me esperando? Aí o que você responde? Sim, eu estava. Yes, I was. Ou não, eu não estava. No, I wasn't, tá? Cuidado quando a pergunta foi com you. Vocês têm tendência a botar, viu you na pergunta e you na resposta. Com you não é assim, né? Porque é uma pessoa perguntando e a outra pessoa respondendo. Você estava? Aí o fulano de tal responde. Sim, eu estava. Sim, eu não estava. Vamos ver as próximas. Was Sheila studying art? Sheila estava estudando arte? Yes, she was.
Sim, ela estava. No, she wasn't. Não, ela não estava. Teacher, mas na pergunta tá Sheila, na resposta você colocou she. Sim, porque Sheila é equivalente a she. Teacher, eu posso colocar Sheila na resposta? Pode, mas não é comum, tá? Se você falar isso com o americano, ele vai achar meio estranho. Porque o ideal é a resposta curta. Então, yes it is, yes it is, yes. Resposta curta. Number 3. Was Victor... Deixa eu subir minha cara. Sobe. Was Victor working last weekend? Victor estava trabalhando semana passada? Yes, he was. Sim, ele estava. No, he wasn't. Não, ele não estava. Da mesma forma, Teacher, a pergunta é Victor e você respondeu com he. Sim, porque Victor, he é equivalente, é homem, é menino. Teacher, eu posso botar Victor na resposta ao invés de he. Pode, mas vai ser estranho, não é assim que eles respondem. Errado não tá, mas vai ficar esquisito. Vamos para 4. Were Tiago and Mateus riding their bikes? Tiago e Mateus estavam... a gente fala dirigir bicicleta, pedalando a bicicleta. Yes, they were. Sim, eles estavam. No, they weren't. De novo. Tem que chamar porque botou they, se botou Tiago e Mateus. Tiago e Mateus são duas pessoas. E they significa eles. Tem que aí se fosse Tiago e Marina, que é uma menina, um menino e uma menina, usava they também. Eles. Tente aí se fosse duas meninas, Marina e Mariana, usava they também, tá ok? 2 meninos, um menino e uma menina, 2 meninas, pessoas é they, ok? Gente, é importante vocês saberem responder respostas curtas. Eu gosto muito de colocar na prova para associar, para ver se os alunos entenderam. Eu acho que eu já fiz isso com uma prova com vocês. É muito legal. Eu coloco a pergunta... Aí põe para associar. Aí o aluno faz assim, ó. Ai, meu Deus. Mó maneiro, mó maneiro. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não ficou muito claro, dá uma voltadinha e assiste de novo. E qualquer coisa, fala comigo nos comentários. Tô me divertindo, né? Sim, concluímos mais uma unidade. Com isso já podemos fazer um mapa de conceitos. Que está na página... 352. Facinho, é assim. Esse aí tá mole. Pede só pra preencher a gente vai relembrar lá os verbs. Steve e Rob. Vamos relembrar aquele vocabulário, né, de investigação. E past continuous. E aí ele vai pedir pra você dar um exemplo de uma frase no past continuous. É só isso, tá? Ok, my people, temos dever para fazer hoje? Temos 2 deveres para fazer hoje. Página 348, exercício 1, deverá ser respondido e vale ponto. Respondido como, professora? Através de foto ou através do comentário? Facinho, gente. Here's a mystery puzzle from the famous Indian detective Byoski Baiskai. O nomezinho bonito. Fill in the blanks using the past continuous. Então, esse aí é um artigo de investigação do detetive aí, né? E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que preencher com o past continuous. No número 1, por exemplo, ele te dá aí e fala, o verbo que tá lá no final, ó, segue aí, precisa estar com o livro, né? É o have. E aí você vai preencher com a forma de continuous. Como é que vai ser? Vai ser was ou were, e aí você vai decidir qual que será. E o verbo have com ing. Cuidado que o have no ing ele perde o e. Fica having. H-A-V-I-N-G. Aliás, vocês podem dar uma olhada lá no que diz na página 347 sobre a formação do ing. Tem alguns verbos que eles vão sofrer uma pequena mutação. E aí o livro de vocês dá esse adendo para vocês, ok? Eu vou tentar me lembrar de colocar também, vou colocar nos anexos para vocês uma fichinha, né? De como fazer a mudança para o ing. São poucos verbos, são umas regrinhas pequenas. Quando que troca, quando que dobra,
mas eu vou colocar nos anexos para vocês, ok? E tem mais um exercício, que é o exercício 3 da página 348. Sim, aí você que vai dizer qual que é o verbo. Você vai olhar de acordo com a figura e você vai ver que verbo é esse. Por exemplo, na letra A são os Jacksons, de Jacksons, e o que eles estão fazendo? Estão assistindo TV. Passa por past continuous, estavam assistindo TV. Então, como é que vai ficar? Como é que é assistir TV? São 4 verbinhos aí para você ver. Assistir TV, aí o B é passear com o cachorro, o C jogar cartas e o D é cozinhar. Tem 4 verbos aí para você pesquisar aí como é que se faz e colocar no past continuous, ok? Lembretes para nós hoje, para nós outros. Já está disponível o trabalho do segundo bimestre. Vai ser bem fácil de identificar lá na plataforma, porque eu vou deixar como se fosse uma aula. Não vou deixar dentro de nenhuma aula, não. Quando você abrir a plataforma, vai estar lá. Trabalho segundo bimestre. Plataforma da escola, tá, criatura? E também já estão disponíveis os gabaritos das aulas anteriores. Confira as suas respostas. Eu não tinha postado antes porque eu estava dando um tempo pro pessoal, né? Porque a partir do momento que eu postar o gabarito, eu não vou aceitar mais o exercício, né? Então, checa lá. Ok? Faz o exercício logo agora. É bem pouquinho esse exercício, são 4 frases só para ser respondidas. E o exercício 2 também é bem pequenininho. Se você já aprende já, tá bom? Qualquer coisa, manda um comentário para mim. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!